paz do Senhor. Eu tenho sempre buscado discernir tempos e estações. A palavra de Deus nos fala a respeito de uma tribo chamada de tribo de Isacar. Ela era a menor das tribos de Israel, mas eles tinham um poder de governo sobre as outras de uma forma poderosa. Repita comigo: o poder dos pequenos. Deus não se importa muito com quantidade, gente. Sabe, aquilo que eu e você damos valor, para Deus pouco significado tem. Haja visto que foram suficientes apenas 12 apóstolos para revolucionar a história da humanidade. Agora, quando nós começamos a compreender essas coisas, nós percebemos o impacto que a nossa vida pode produzir no mundo espiritual, simplesmente se houver em nós a disposição de obedecer. E essa tribo de Isacar, ela conseguia obedecer a Deus ouvindo a sua voz. Então eles discerniam os tempos, eles discerniam as estações. E por que é importante você discernir a estação? Alguém aqui se lembra de uma propaganda que tinha do tio da Suquita? Vocês se lembram disso? Quantos se lembram? Quantos estão aqui nessa noite? Digam amém. Então, se vocês estão aqui, por favor, me respondam quando eu perguntar. Quantos se lembram do tio da Suquita? Então tá bom, não é só da minha época, tem bastante gente aqui que se lembra. O que é? O tio da Suquita era um cara que ele era um tiozão já e queria pagar uma de meninão. Vocês se lembram disso? E por que fez tanto sucesso o tal do tio da Suquita na propaganda? Porque simplesmente é ridículo um cara viver fora da sua estação. É ridículo uma senhora, né, com uma determinada idade, pagar uma de menininha, com saia curta, com roupinha fora da idade, que não está adequado, né? E você viver fora de uma estação não é ridículo só nesse aspecto que eu estou falando. No mundo espiritual, é você não entender o porquê você nasceu. É uma vida sem propósito, é uma vida sem sentido, é gastar os seus dias naquilo que não acrescenta. Sabe, quando você vai começar a perceber, é quando você estiver diante de uma aparente situação de morte, ou quando você olha num momento em que parece que a sua vida está chegando ao fim. Então você olha e fala assim: o que eu construí na vida? O que eu fiz até aqui? Pessoas que passam por crises existenciais, eles chegam nesses pensamentos. E como é poderoso quando você nasce com uma palavra profética, num ambiente profético, e desde o teu nascimento tem uma palavra que governa a sua vida, e você sabe exatamente para onde você está indo, o que você tem que fazer. Não tem nada que possa te parar, não tem dificuldades que possam te deter, porque você sabe quem você é no tempo que você está vivendo. Isso é poderosíssimo. E a tribo de Isacar, por saber isso, ela governava de uma forma diferente, porque tinha discernimento do tempo. E eu estou falando isso porque aqueles que são espirituais e discernem as coisas espirituais, podem perceber que nos últimos dias estávamos vivendo um forte ambiente de hostilidade no mundo espiritual. Nós estamos vindo de dias, e com qualquer pessoa que eu converse, que caminha no espírito, percebe no ambiente, não da igreja, no ambiente da sua vida, uma atmosfera de opressão. Eu não sei, e eu quero te ajudar a perceber isso. Se você não parou para pensar, se você não ficou atento, mas quantos podem testificar de dias em que se sentiram, nos últimos dias, sentimentos como angústia, um desânimo sem explicação? Você fala: por que você está desanimado? Cara, não sei nem explicar, mas um desânimo, um cansaço, uma vontade às vezes de chorar, que você não sabe nem por que é. Alguém pode falar assim: olha, os últimos dias eu estava meio assim. Se você pode, levanta sua mão. Agora, mantenha sua mão levantada. Quero pedir para que a igreja olhe ao seu redor. Você vê que isso é uma atmosfera. Isso não é sobre a sua vida. Isso não é algo individual. Eu não fiz uma pesquisa com a igreja para saber que o que eu ia falar ia dar isso de ibope. Mas a gente começa a discernir que existe um ambiente de opressão.
As trevas tentam, através disso, nos sufocar, roubar a visão e principalmente nos fazer recuar. E uma das principais características de quem recua é começar a desobedecer. Ninguém recua da noite para o dia e fala assim: eu vou parar tudo e vou chutar o balde. Não, isso é algo sutil. E começa com uma raiz chamada desobediência. A principal raiz da desobediência é: vai do meu jeito mesmo. É quando você chega a um ponto na sua vida que você fala assim: cara, eu estou cansado, eu já não estou suportando. É como se não valesse a pena obedecer. Então você pega e dá um grito, como que desespero, e fala: vai do meu jeito mesmo. A desobediência não é algo que diretamente você faz para afrontar Deus. Ninguém acorda num dia e fala assim: eu vou afrontar Deus hoje, quero ver se Ele é Deus mesmo. Você não acorda assim, não. Mas você acorda com uma vontade violenta de falar assim: eu quero fazer do meu jeito, estou cansado de obedecer, não vou perguntar para ninguém. Quem aqui já fez regime? Quem está no tal do Holy 30? Que eu não sei se esse negócio veio do céu ou do inferno, dona Bárbara. De repente você acorda num dia e você fala assim: eu vou comer doce. E a Bárbara que... Brincadeira, viu, mano? É a mesma coisa. Você vai levando, vai levando. Tem pessoas que vão com relação à obediência. Por quê? Porque essa obediência não foi gerada no Espírito. Ela não foi gerada através de um processo de novo nascimento. É uma tentativa, até que sincera, de disciplinar a carne. E isso não consegue, isso não tem êxito, isso não é possível. Você, na força do teu braço. E por isso a desobediência é algo tão maligno, porque se opõe a Deus, porque afronta o governo e a soberania de Deus. Nós cantamos nessa noite uma canção que fala: minha vida é tua. Eu não sei se você prestou atenção, foi um reguezinho gostosinho, você dançou, mas estava falando: a minha vida é tua, eu pertenço a ti. Se você pertence a Deus, a sua vida não é para ser conduzida do teu jeito, é do jeito dele. Só que às vezes a gente tem uma compreensão rasa do cristianismo. A gente entende que é gostoso vir numa igreja que tem uma boa música, que tem uma boa palavra, todos os domingos pela noite. Só que quando você entrega a sua vida ao Senhor, você não tem que você não pode fazer assim: gostei, vou frequentar todos os domingos à noite. Você tem que falar assim: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Será que o meu envolvimento com a igreja é suficiente somente aos domingos à noite? Será que é isso que o Senhor espera de mim? Será que eu vou ao culto só quando eu estou com vontade? O que governa a tua vida? É a tua vontade ou a vontade de Deus? O que te faz sair de casa? Hoje eu estou afim, hoje eu consegui carona, não, hoje está chovendo. São as circunstâncias? Eu me lembro que alguns anos atrás nós estivemos na África e nós ouvimos alguns testemunhos de pessoas que viajavam, quanto tempo para chegar no culto? 2 dias para chegar num culto. Teve um senhor que vendeu uma galinha, que era a única coisa que ele tinha, para conseguir pagar o transporte de 2 dias para chegar no culto, porque viriam alguns brasileiros ministrar a palavra de Deus lá. 100 quilômetros de bicicleta, o cara foi pedalando, para ouvir uma palavra. E às vezes a gente fica uma guerra violenta: será que eu vejo os gols do Fantástico ou será que eu vou na igreja? Esse é o nível do evangelho no Brasil. Enquanto pessoas estão dando o que tem para poder ouvir uma palavra. E no meio desses dias de pressão no mundo espiritual, de pessoas na iminência de chutar o balde, de pessoas seduzidas por fazerem a sua vontade, nós temos um dia como o dia de hoje. Para pensar se Deus não é Deus, sabe, pipocando situações de desobediência, de rebelião, e de repente Deus prepara um dia como esse,
Isso não estava na agenda do sonho no início do ano. Isso não estava na agenda do sonho nem da semana passada. O Rubens não falou assim: ah, você viu sua agenda, toma nota do WhatsApp, você pegou? Só que não. Você viu os Rubens falando na semana passada? Vai ter apresentação do Arthur, vai ter envio do Samuel na Natália. Mas na agenda de Deus Ele preparou esse dia como um dia profético, como um dia de rompimento de um ciclo, de pessoas que estavam na beira de desistir, que estavam à beira de começar a caminhar numa outra maneira. E se você estava assim, essa noite Deus te chamou a este lugar para te falar: não desista, porque a obediência é o caminho da tua vitória. Amém. Vê nesses dias o envio do Samuel da Natália, pessoas que souberam encerrar e começar a encerrar um ciclo em obediência. Sabe, nós já estamos começando como uma igreja, pelo tempo de vida que nós estamos tendo a oportunidade de visualizar ciclos, começando e encerrando diante dos nossos olhos. Quem tem 10 anos de igreja, pôde acompanhar esse ciclo, pôde acompanhar o dia que o Samuel e a Natália chegaram e o dia que eles estão indo embora. Alguém que entra em obediência e sai em obediência, olha o nível de bênção que carrega. Eu, particularmente, nunca vi um envio tão poderoso como hoje cedo, tão especial, porque foram enviados em obediência. A gente tem que estar atento ao que Deus está fazendo. Não foi coincidência o Arthur ser apresentado hoje, fruto de um casal que soube obedecer, que viveram um relacionamento santo, impecável. Eu nunca vi o Eli chamar numa reunião e falar assim: Kiko, me ajuda que eu não estou aguentando mais a Camila e o Júnior. Nunca vi isso. Mas todos os dias nós estamos cuidando de pessoas desobedientes. Mas souberam esperar o tempo correto. E hoje nós temos no Arthur o fruto de uma obediência sendo apresentado a Deus. Cara, que coisa poderosa. Sabe, por um tempo a obediência parece ser algo que quase que beira o ridículo. Você imagina para um cara como um júnior, um diretor de uma grande empresa, chega numa casa, se interessa por uma menina e de repente ela fala assim: não, se você quiser, aqui a gente não namora, não beija, não se toca, você tem que perguntar para o apóstolo que é meu pai. E a gente começa o relacionamento assim. Não beira o ridículo? Não, pô, você não é maior de idade? Como que é essa história? Mas o cara se sujeita a isso. A obediência, ela está intimamente ligada à submissão. A gente vai ver isso mais à frente. E quando você se submete em obediência, eles estão colhendo hoje no casamento e nos seus filhos. Eu me lembro quando eu me converti. Eu me lembro quando eu deixei a cidade de Campinas, vim a Taubaté e comecei meu relacionamento com a Leila. Foram 3 anos de namoro, em santidade, em obediência aos meus pais e ao meu sogro e à minha sogra. Eu nunca precisei ser chamado a atenção pelo L do meu comportamento no namoro com a Leila. Então hoje eu tenho um casamento que reflete aquilo que foi semeado em obediência. E parece que quando a gente quer ensinar isso para as pessoas não querem. Meu irmão, a gente não ganha nada. Ninguém tem aqui alegria em ficar privando as pessoas de algo. A obediência é algo que protege você, não a mim. Eu já vivi essa fase na minha vida. Eu sei muito bem. E por um tempo eu me lembro que os meus amigos de faculdade me ridicularizavam. Meu, cara tá louco. Começou a namorar uma menininha, filha de pastor. Diz que não transa, que não faz nada. Vai virar pastor. Meus amigos profetizavam para mim. Não é que eu virei mesmo? E sabe o que aconteceu? Pelo menos 3 desses, eram 5, já se separaram dos seus casamentos. Alguns deles, a esposa me ligava chorando: você não pode nos aconselhar? Aquilo que é ridículo por um tempo, começa a ser referência em outro tempo.
Por um tempo a minha conversão foi motivo de ser ridicularizado. Em outro tempo, aqueles que me ridicularizavam me viam como referência. Você está disposto a obedecer? Até onde? Eu sabia que você ia falar amém. Alguns nem amém falaram, mas até onde? Essa é a pergunta. Hoje é uma noite para a gente romper com essa nuvem de desesperança, com essa nuvem de tristeza, com essa nuvem de opressão, porque obedecer não é pesado. Sabe, essa nuvem de desesperança, de tristeza, de opressão de Satanás, ela não acontece por acaso. Ele só consegue encontrar guarida quando se abre porta para ele, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida, nem sobre a tua. Mas se você dá legalidade, e pensa que legalidade é a desobediência, foi a raiz através da qual ele entrou no mundo, foi a raiz através da qual ele corrompeu a natureza do homem. Quando você começa no teu coração, e eu quero te explicar isso, a desobediência, ela não está ligada com o que você faz, está ligado com como você faz. É dentro de você. Se dentro de você há um princípio de rebelião, você já abriu espaço para Satanás. Ainda que externamente você tenha uma aparência de obediência. É por isso que o nome da palavra de hoje é obediência hipócrita. Isso não começou aqui não, isso começou lá nos fariseus, que foram chamados por Jesus de hipócrita, porque cumpriam aparentemente a lei, mas o seu interior estava contaminado. Isso permeia a igreja até os dias atuais. Quanta gente com aparência de piedade, mas o seu interior já está reprovado por Deus. Quanta coisa com aparência de ser boa, quanto movimentação dentro de igrejas, que pela quantidade de gente você olha e fala assim, caramba, que tremendo, e Deus já reprovou, porque o coração está longe de querer agradar a Deus, coração corrompido pela soberba humana. Vamos começar por Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16. 2:16. O Senhor lhes deu essa ordem. Amém? A sua Bíblia diz isso? O Senhor lhes deu essa ordem. Gênesis 3:11. Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Gênesis 2:11, Deus estabelece uma ordem. Gênesis 3:11, ele cobra pela desobediência a ordem que foi dada. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. Quais instruções você vê Deus dando a Adão em Gênesis? Você vê Deus falando com Adão: Adão, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Adão, você precisa ser um homem de fé para vencer o mundo, porque a fé que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você vê Deus falando isso com Adão? Você já viu, mineiro? O que Deus fala com Adão? A única coisa que Deus fala com Adão é uma palavra só: obedeça. Obedeça. Eu vou te falar algo, meu irmão. Não existe amor sem obediência. Não existe fé sem obediência. A obediência é o guarda-chuva que embarca todas as coisas necessárias para caminhar com Cristo. Eu vou repetir isso para você. A obediência é o guarda-chuva que abraça todas as outras coisas e todas as outras características que são necessárias para que você caminhe com Cristo. É impossível falar de fé sem obediência. É impossível falar de amor sem obediência. Isso tudo é uma obediência hipócrita. Isso tudo é uma mentira. Isso tudo está numa natureza equivocada. E nós precisamos, antes de analisar pessoas ou igrejas, analisar nós mesmos. Sabe, porque muitas vezes você cobra da pessoa que está do teu lado o amor, mas um amor almático. A obediência é o único mandamento, é a única virtude exigida por Deus no paraíso. A única condição para que o homem permanecesse no Éden
era obedecer. A única condição para que o homem permanecesse no Éden era obedecer. Não podemos, nos dias atuais, minimizar a obediência. Não podemos colocar a obediência num segundo plano e falar assim: ah não, mas é uma igreja que serve, é uma igreja que ama, é uma igreja alegre, é uma igreja festiva, é uma igreja que obedece, então não tem nada que sirva. Eu falo com muita convicção: ou a igreja se submete ao Senhor da igreja, ou ela está fazendo qualquer coisa, menos ser igreja. Você entendeu? Ou a igreja se submete em obediência ao Senhor da igreja, ou ela está sendo qualquer coisa, menos igreja. A igreja, ela não está na face da terra para realizar os sonhos pessoais do líder. A igreja não está na face da terra para atender a um gosto pessoal do apóstolo L, ou do pastor da igreja tal, do fulano de tal. A igreja está aqui para que homens obedientes recebam o desenho do céu e simplesmente repliquem na terra. Você pode ter uma igreja linda, bonita, feliz no fim. Entre o início e o fim nós temos a cruz. A cruz que é um instrumento de reconciliação de todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículo 19. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que eu sou justificado, não nas minhas obras, eu sou justificado na obediência de Cristo. Não é pelo que eu faço, mas pela obediência dEle. Ele me justificou, Ele me justificou, Ele me santificou, Ele me redimiu, tudo foi feito por Ele. Filipenses 2, versículos 8 e 9 diz: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira. Qual foi o nível da obediência de Cristo? Até a morte. Pergunta para quem está do teu lado: até onde você está disposto a obedecer? Até onde te convém? Até onde você compreende? Presta atenção aqui, meu irmão. Até onde você obedece? Até onde você consegue compreender? Até onde te convém? Quando é bonito bater no peito e falar assim: sou filho, vivo numa casa paterna, mas quando a tua vontade sobrepõe a opinião do teu pai, você desobedece? Então você foi um obediente hipócrita durante toda uma vida. Só até onde te foi conveniente. E a pior raça não são as pessoas que estão no mundo, são as pessoas que estão na igreja vivendo uma hipocrisia. Por que Jesus bateu tão de frente com os fariseus e com os escribas? Jesus teve mais misericórdia para tratar com uma prostituta do que com os fariseus. Os fariseus ele chamava de sepulcro caiado, sabe por quê? Porque eles tinham aparência de obediente, cumpriam as leis, mas o coração deles estava completamente fora de Deus. Eles só cumpriam a lei por um interesse pessoal. Eles só cumpriam a lei para se beneficiar disso. A tua obediência é para beneficiar você mesmo? A tua obediência é para ter uma aparência de transformação? Está enganando a quem? Está brincando com quem? Você acha que isso é uma brincadeira? Meu irmão, o reino de Deus é governado pelo Senhor. Não tem nada oculto diante dos seus olhos. O evangelho é uma coisa séria. Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação para que todos aqueles que o obedecem. A palavra aqui é upakoo, ouvir e se submeter. Por isso que eu falei
da situação do Júnior e da Camila. Não adianta ouvir, não adianta fazer cara de bonzinho e ouvir, tem que ouvir e se submeter. Jesus, ele falou isso de forma enfática, que nós não fôssemos ouvintes da sua palavra, mas que nós pudéssemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Quando nós iremos entender que a vida com Deus consiste em obediência? Se nós queremos edificar algo juntos com Ele, não para nós, mas para Ele, precisamos ver ao longo da história característica de homens que Deus chamou para colaborar com a sua obra. Quem foram as pessoas que Deus chamou ao longo da história para construir algo com Ele? Há alguém aqui nessa noite que está aqui porque tem um sonho de contribuir com o reino de Deus sobre a face da terra? Você quer colaborar dando a sua vida por isso? Há alguém aqui assim? Então você precisa entender quais são as características de homens que Deus falou: eu quero você contribuindo com a minha obra. Se você olhar para a vida de Abraão, se você olhar para a vida de Moisés, se você olhar para a vida de Noé, se você olhar para a vida de Davi, todos eles apontavam para alguém que levaria a obediência até a morte. Moisés teve que abrir mão de todas as suas vontades. Abraão teve que deixar o conforto da sua casa, da terra que ele habitava, da herança do seu pai, para ir para um lugar que Deus nem mesmo mostrou para ele onde era. Vai e depois eu te mostro. Mas como assim? Tem gente que acha que é radical falar em obediência cega, surda e muda. A obediência pode ser cega, mas não é burra. A obediência cega, surda e muda, ela não está falando de pessoas burras, ela não está falando de pessoas que não pensam. Não, estão falando de pessoas que não são governadas pelos 5 sentidos, mas são governadas pelo Espírito. Por que ela é cega, surda e muda? Porque se eu tentar para obedecer, compreender com meus sentidos, eu desobedeço. Isso não me faz sentido, não vai fazer nunca. Porque nós obedecemos a um Deus que é Espírito, e Ele não trata com você a partir dos teus sentidos. Então a obediência, ela é sim cega, surda e muda, porque eu tenho que receber ela no meu espírito. Se você quiser primeiro entender para obedecer, você corre o risco de morrer. Você ouviu? Se você quiser entender para obedecer, você pode morrer. Você imagina uma criança que está atravessando a rua, vem vindo um caminhão em alta velocidade, e o pai fala assim: sai correndo, filho. E o filho: não, primeiro você me fala o porquê eu tenho que sair correndo, e com que velocidade eu saio correndo, e para que direção eu saio correndo, senão eu não vou obedecer. Quando ele terminou de falar, ele já está morto. E assim a gente está vendo alguns adultos dentro da igreja. Se não tem sentido, se não tem coerência. Agora o tempo de tentar compreender, no meio desse caminho você já corre o risco de morte, meu irmão. Porque se você está brincando de ser crente, o diabo não está brincando de ser diabo. Ele procura uma oportunidade a quem possa tragar. Eu não tenho medo do inferno, não tenho medo do diabo, não tenho medo do demônio, e sei bem a posição deles na minha vida, que é debaixo dos meus pés. Mas quando você abre espaço na tua vida, através da desobediência, eles têm sim autoridade para tocar a tua vida. A desobediência não é uma porta, a desobediência é um portal. E a obediência que agrada a Deus, ela tem que partir de dentro, ela não é externa. Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia comigo, para você ver se o que está falando flui de mim ou do Espírito. E procure na Bíblia, e vá em qualquer concordância, ou digite na Bíblia online a palavra obediência, e veja quantas vezes essa palavra aparece na Bíblia. Você vê se Deus brinca com relação a obedecer. E eu quero te dizer algo nessa noite. Essa palavra nessa noite é uma palavra para te conduzir à vitória. Não é uma palavra só de exortação. Ela não está nascendo
do coração de alguém que está irado, revoltado, chateado. Eu trabalhei muito a minha vida com Deus nessa tarde no meu coração, para não ministrar através disso. Eu estou só explanando para você a maneira como Deus olha a vida de alguém desobediente. A obediência que agrada a Deus parte de dentro e não é externa. Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não servindo à vista para agradar aos homens. Meu irmão, quantas decepções que muitas vezes nessa caminhada como ministro a gente vê, de pessoas que na tua frente parecem obedecer à vista. A tua obediência não tem que ser a minha, a sua obediência é a Cristo. Você se submete a mim como quem se submete a Cristo. Você se submete aos ministros como quem se submete a Cristo. Você se submete a um patrão numa empresa como quem se submete a Cristo. Sabe, a mesma coisa que é horrível no ambiente empresarial, de alguém que faz corpo mole o dia inteiro e na hora que o patrão chega finge que está trabalhando, o pior tipo de funcionário que você pode ter é esse, o que dá migué, né? Essa é a palavra que, se alguém que está vendo em outro idioma tentar traduzir, não tem, é do brasileiro, dá migué. Procura no dicionário se tem tradução para isso. Esse versículo, se o apóstolo Paulo tivesse nascido no Rio de Janeiro, se o apóstolo Paulo fosse carioca, ele não ia falar assim, não servindo à vista como para agradar os homens, ele ia falar assim, aquele que dá migué. Ele ia falar com essas palavras, na frente, no culto de domingo, até chora, cara de crente, vocabulário de crente, na vista, mas não faz de coração. Sabe, meu irmão, você querer ter uma vida no mundo não é o problema é você fingir que quer ter uma vida com Deus, ou achar que dá para conciliar as duas coisas. O cristianismo é uma entrega da tua vida, não é trazer Deus para abençoar o teu estilo de vida, isso não dá certo. A aparência de obediência é pior que desobediência. Jesus, como eu falei para vocês, ele confrontava os escribas e fariseus. Olha Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 15, do 7 ao 9. E Jesus era carinhoso. Tem gente que fala assim, Jesus é amoroso. É amoroso, olha a palavra dele aqui. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Será que hoje, nós como igreja nessa nação, estamos espiritualmente preparados para discernir quem ministra uma palavra que agrada a Deus e quem ministra doutrina de homens? Será que a igreja de Cristo nessa nação consegue ter maturidade para não se mover atrás de pregadores que tenham palavras que agradam a sua alma? Fazem mestres para si mesmo. Mateus 15, do 19 ao 20. Porque do coração, não é das tuas ações externas, do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que Jesus estava falando aqui? Os judeus falavam assim, olha a atitude dos seus discípulos, eles não se comportam bem. Jesus olhava e falou, vocês são muito hipócritas, o coração de vocês fede, o coração de vocês é horroroso, vocês são egoístas, vocês só visam os seus interesses, se escondem com uma capa de religião para benefício próprio, e você vem falar de regrinha externa? Não é isso que contamina o homem, não é o que você faz externamente, mas é qual a motivação do teu coração.
é a raiz da qual você faz todas as coisas. Hoje a gente vive dias de farisaísmo instalado. Há um farisaísmo instalado. As estruturas da religião são mais perversas que as estruturas do mundo, porque elas se infiltram na igreja com aparência de bondade, a começar pelos líderes religiosos. Uma geração egoísta, soberba, são os fariseus desse século. Conseguiram privatizar a graça, usam da conveniência. A mesma graça que serve para justificar os meus erros é a que eu uso para criticar meus adversários. Sabe o que eu falo para esses homens? Hipócritas, sepulcros caiados, aparência de piedade, mas seu coração contaminado por um egoísmo. O reino de Deus não pode ser privatizado, nem democratizado. O Senhor é soberano, a igreja é dele, está edificada em Cristo e não em Jezabel com suas manipulações interesseiras. Não é do teu jeito nem do meu jeito, é do jeito dele. Ele é o Senhor da igreja. Abra sua Bíblia em Judas. Eu posso te afirmar que na sua Bíblia tem Judas. E não foi o que morreu enforcado. Judas 1:12. Antes de Apocalipse. Preste atenção nessa palavra. Judas descreve um quadro muito real com o que vivemos nos dias de hoje. Judas 1:12 diz assim: essas pessoas participam de vossas reuniões, celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmos se apacentam, como nuvens sem água, impelidos pelo vento, como árvores sem folha nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Sabe de quem Judas está falando? Das pessoas que frequentavam a igreja, não é para o mundo. Sabe de quem especificamente dentro das igrejas que ele está falando? Dos líderes e dos pastores. Como eu disse, a raiz da desobediência é a liberdade para fazer do meu jeito. E quando se usa da religião, da aparência religiosa, de uma aparência de bondade, enganando e seduzindo para benefício próprio, isso atrai a ira de Deus. Pastores que apacentam a si mesmo. Você sabe quem são os críticos nos dias de hoje de paternidade? São aqueles que não querem obedecer. E por que criticam o assunto ou o fundamento de paternidade? Porque eles se escondem atrás de uma palavra. Não, eu tenho várias conexões, eu tenho vários mentores, eu tenho várias pessoas e ainda tem umas palavras mais espirituais. Eu tenho várias pessoas que tocam minha vida, que falam ao meu coração. Ah, é? E daí quem fala ao teu coração não? Quem te chama de hipócrita? Quem te manda ficar quieto? Quando você tem várias pessoas, você escolhe ouvir quem te é conveniente no momento certo. Quem tem várias pessoas para ouvir, não tem ninguém. Pastores que apacentam a si mesmos são esses. Ninguém fala comigo, eu ouço a Deus diretamente. E Deus tem um princípio, que a obediência é um caminho de submissão. A paternidade, ela nos ensina isso. E eu sei que toda a verdade de Deus, Satanás levanta um paralelo mentiroso. Então, enquanto Deus fala de paternidade, algumas pessoas abusam da paternidade para poder fazer uso para seus interesses pessoais. Mas não é porque tem aqueles que abusam que a paternidade é algo equivocado. Daí você vê os extremistas gospel.
Eles criticam as pessoas que abusam, mas anulam generalizando. Realmente tem pessoas que abusam, mas você generalizar é o equívoco. Eu vejo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o homem sendo cuidado através da figura paterna. Eu vejo Paulo gemendo e orando por seus filhos gerados na fé, cuidando, protegendo, enviando, confrontando, porque é isso que nos faz crescer. Os que resistem ao cuidado, os órfãos, que se escondem na sua orfandade, se cercando de pessoas, eles são como esse próprio texto de Judas, são como nuvens vazias. Esses ministros, esses líderes, são como nuvens vazias. O que é uma nuvem vazia? Nuvem vazia é alguém que te promete algo que não pode dar. Você olha para a nuvem e fala assim: vai chover. Não, está vazia. Ela só serve para ser soprada pelo vento de um lado para o outro, não pode dar chuva. E a Bíblia em Judas capítulo 1:12 fala assim: vagam como nuvens sem água, impelidos pelo vento. Não tem raízes, são pessoas instáveis, anunciam algo que não cumprem, tem como base das suas vidas o engano, a mentira, porque todas as pessoas desobedientes, elas carregam junto a mentira, o engano, porque ninguém que é desobediente quer se apresentar como desobediente. Então a mentira é uma maneira de se esconder. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Só que a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece que são bons, mas o seu fim é um caminho de morte. E por que a obediência nos protege? Porque é fácil, preste atenção, meu irmão, é fácil quando nós estamos num ambiente de opressão maligna, onde parece que nós já estamos cansados da vida, onde está demorando para que as coisas aconteçam, é fácil a gente ser seduzido por uma proposta do inferno, é fácil você ser enganado, e daí nessa hora, todos nós precisamos da visão e da palavra lúcida de um pai que fala: cuidado, isso está errado. E sabe, a pior coisa que você pode fazer nesses dias de opressão é fugir de ouvir um pai, é tentar tomar decisões a partir da sua revolta, ou do seu cansaço, ou da sua fraqueza, ou do seu desânimo. Esses dias eu tive uma aula na faculdade com um senhor de 87 anos, um professor de 87 anos, e ele estava assustado, contando que um jovem disse a ele que fez 500 amigos no Facebook num dia. E ele contava na aula assim, ele falou assim: cara, o menino chegou para mim e falou assim: professor, fiz 500 amigos num dia. E ele falou assim: uau, você fez mais amigos num dia do que eu fiz em toda a minha vida, 87 anos. Esse professor, assustado, falou assim: você fez mais amigos num dia do que eu fiz em toda uma vida. E ele contou essa história para introduzir o tema da fragilidade das relações humanas nos dias que nós vivemos de redes sociais. Sabe qual que é a grande atração das redes sociais? Não é quantos amigos você pode fazer, não é a velocidade que você faz amigos, não é a velocidade com que você se conecta com gente de todo lugar do mundo, é a velocidade que você pode cortar essas relações quando elas não te interessam. É isso que interessa as pessoas. Eu estou cercado de gente, mas basta que eu veja uma frase que eu não gostei, Sabe o que isso roubou de nós? Isso roubou de nós o peso do que é se relacionar. A relação humana tem um peso. Quantos aqui já tiveram que quebrar um relacionamento, terminar um namoro, romper uma amizade? É fácil ou é difícil? Você ter que olhar no olho de uma pessoa
e falar assim: olha, não dá mais. Agora, quando você pode evitar isso, e através da internet você rompe, você se desliga, você se esconde numa covardia de não enfrentar olho no olho ninguém mais. E nós estamos vendo uma geração de pessoas covardes, de meninos que dão cantadas em meninas pela internet, de homens e de ministros que têm uma aparência de piedade e de obediência, mas à noite estão mandando mensagem inbox, porque é fácil. Porque é fácil você se corromper quando você não tem que enfrentar olho no olho. É fácil você romper uma amizade simplesmente bloqueando na internet. E isso foi roubando de nós o peso do que é desenvolver um relacionamento, do que é construir uma amizade. As pessoas se tornaram superficiais. Alguém aqui já teve a oportunidade de sentar na frente de outra pessoa e fazer uma crítica? Quantos já tiveram a oportunidade de fazer isso? Olha, eu vim aqui porque eu quero te fazer uma crítica. Eu não gostei do jeito que você falou. Quantos já fizeram isso? É fácil ou é difícil? É difícil. Agora, para você mandar uma mensagem no Face e descer o pau em alguém, é fácil ou difícil? Sabe o que a gente está vendo? Se levantar uma geração de covardes. Pessoas que não sabem enfrentar olho no olho a ninguém, mas sabem postar uma frasezinha solta na internet, sabem dar indireta. E eu quero falar para os adversários de plantão: se tem alguma coisa a falar, fala na minha frente, porque frase solta, frase que não tem dono, eu não tomo para mim. Aprendi com meu pai: se não colocar meu nome, eu não tomo para mim. O cristianismo, meus irmãos, ele não pode ser adaptado a uma cultura de redes sociais. As nossas relações em Cristo, conviver no corpo de Cristo, não pode ser essa superficialidade. Eu chego na igreja e a hora que eu não me convém alguma coisa, eu saio da igreja e mando uma mensagem pelo WhatsApp. Você está louco, cara? Você sabe o preço que custou para você estar aqui dentro? Você sabe o que foi o sangue de um homem na cruz? Não foi um videozinho que viralizou na internet, não. Não foi uma vinda virtual, ele desceu em carne e sangue, ele gemeu a tua dor. Você acha que cristianismo pode ser comparado às relações, o que são os estranháveis afetos em Cristo, que Paulo nos fala, que é o que governa a relação de um irmão com o outro? Você acha que isso pode ser medido pela internet? Aonde nós vamos parar se nós não acordarmos? As redes sociais que se adaptem ao cristianismo e não o cristianismo se adaptar às redes sociais. Relações superficiais que são boas por essa facilidade. Se conectam, tal. Mas o risco de perder a dimensão da ofensa. Você já pensou, quando você usa uma rede social, o peso que tem uma palavra quando se ofende alguém? Você sabe o peso da ofensa? É só você pensar, você falaria isso cara a cara para alguém? Você sabe medir o peso de uma ofensa? Você sabe dimensionar o que é o perdão? Você já precisou estar frente a frente com alguém e perdoar alguém que te ofendeu? Olhar nos olhos, encarar, tocar, sentir a dor do outro. Igreja é sentir a dor um do outro. Essa cultura, ela é favorável à desobediência. Se minimiza o impacto do enfrentamento. Eu consigo encontrar mestres, mentores, youtubers que me digam sim, ainda que eu tenha que abrir mão de um pai que me disse não. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 14 e 15. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, e eu faço das palavras do apóstolo Paulo a minha. Eu não estou tentando envergonhar ninguém nessa noite dizendo essas coisas, mas eu procuro adverti-los como meus filhos amados.
embora possam ter 10 mil tutores em Cristo, embora vocês possam ter 10 mil referências de homens de Deus, vocês não podem ter muitos pais, pois em Cristo Jesus, e Ele diz, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Pai, você tem um, que quando você ouve dizer não, é não, não adianta você pesquisar 10 mil outras pessoas para te dizer sim. Quantos podem entender essa palavra nessa noite? Quem fala que tem muitas pessoas que ouvem e não ouve ninguém? Lucas capítulo 16, versículos 13 ao 15. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, olha o que Jesus diz aos fariseus: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Repita comigo isso, por favor, me dê mais 5 minutos. Aquilo que tem valor aos olhos dos homens é detestável diante de Deus. Você pode repetir isso? Aquilo que tem valor diante dos homens é detestável diante de Deus. Agora eu te pergunto, o que tem valor diante dos homens para você? O que você acha que tem valor para os homens que é detestável a Deus? Ou melhor, vamos trazer isso para a tua vida. O que tem valor para você? O que você busca em Deus? São perguntas importantes. Se você puder, tome nota e responda isso para você mesmo depois. O que você busca em Deus? O que você busca vindo à igreja? Só que não para nessa, responde mais uma. O que Deus busca em você? Eu vou te dar algumas palavras: dinheiro, sucesso, aprovação das pessoas, uma multidão de seguidores para bater tapinha nas suas costas. Ou quem sabe você busca estabilidade para a sua vida, uma boa reputação, alegria, realização dos teus sonhos pessoais, melhora da sua vida. Olha o que 2 Timóteo 3, 1 ao 5 diz: saiba disto, nos últimos dias virão tempos terríveis, homens que serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. O desobediente, o egoísta, não mede nem as consequências que ele traz para a família. Irreconciliáveis, pessoas que se desligam e não sabem nem pedir perdão, não se acertam. Amizades que se rompem e não permitem nem mesmo entender o porquê. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, são precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, têm aparência de piedade, mas negaram o seu poder. Sabe o que Timóteo fala? Afaste-se deles. Você consegue identificar isso? Você consegue identificar pessoas assim? Ou de repente você consegue se identificar nisso? Se afaste de você mesmo. Por isso que a gente tem que se libertar de nós mesmos. A primeira palavra que segue toda essa pancada que Timóteo dá, que foi uma pancada, não sou eu que estou dando, depois eu venho falar, cara, que palavra dura, eu só estou lendo a Bíblia. A primeira palavra que ele usa é egoísta. Sabe por quê? Porque o resultado do egoísmo que veio na natureza adâmica, essa vida centrada no eu, é a consequência de todas as outras coisas. O cara é egoísta, é avarento, é arrogante, é mentiroso. Eu faço o que for necessário para atender a minha vontade. E daí Romanos 15, 1 ao 2, Paulo fala assim:
E com isso eu quero terminar. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Sabe o que é isso? Se você quiser anotar isso, anote nessa noite. Isso é a total libertação do eu. Quando nos tornamos imparciais entre os interesses nossos e os do próximo. Nós somos libertos do nosso eu quando nós somos imparciais aos nossos interesses e o do outro. Eu procuro sempre colocar o outro antes de mim. Eu procuro sempre agradar o próximo do que a mim mesmo. É isso que rompe com a desobediência. Isso é o que tira a nossa vida do centro. Porque não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Se você prejudica alguém, se você desobedece alguém para satisfazer a sua vontade, você não ama a Deus. A palavra de Deus diz: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? É mentira, é hipocrisia. Então a gente tem uma obediência hipócrita. A gente obedece quando convém. A gente obedece quando convém, mas desobedece prejudicando aos outros para interesse pessoal. Nessa noite, nós vamos romper com essa atmosfera de opressão. Sabe como? Fechando as portas da desobediência. Nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, entendendo que a obediência é o que sela a nossa vida para a entrada numa nova estação. Deus tem nos falado coisas poderosas sobre 2018. Será um ano poderoso para as nossas vidas como igreja. Aquilo que nós semearmos em 2018 vai produzir colheitas por 10 anos. Em 2018 nós veremos muitos dos projetos de Deus se concretizarem nas nossas vidas. Mas nós precisamos encerrar esse ciclo de desobediência. Você não pode continuar nesse nível de instabilidade, obedecendo quando convém e desobedecendo quando te for interessante. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Feche os teus olhos. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Essa palavra, ela tem um objetivo de alinhar a tua vida. Essa palavra não é uma palavra para te fazer recuar, mas para te fazer avançar. Mas não tem avanço em desobediência. Nós vimos hoje o testemunho através da vida desses dois casais. Mas Deus quer nessa noite te levar a esse nível. Deus nos chamou para ser o sonho de Deus sobre a face da terra. A igreja que Ele sonhou, a igreja que tem um único objetivo: fazer a vontade dEle. E não tem como fazer a vontade dEle sendo desobediência, tentando manipular a nossa. Nós precisamos entrar num nível de obediência radical. Você tem que sair dessa obediência meia boca, dessa obediência de aparência. Nós precisamos entrar como igreja num nível mais radical. Se você deseja isso nessa noite, se você é desses que fala assim: eu faço parte desse exército. De novo Davi como primícia veio à frente, hein Davi? Estou vendo você, hein cara? Isso é profético. Tudo é profético. E Davi realmente era assim, esse menininho que passou diante de um exército de desobedientes. E ele passou do jeitinho dele. Cara, que coisa profética nessa noite, hein Davi? Mandou aquele bando de gente ficar calada para ver a obediência de um jovem menino que resolveu ousar obedecer a Deus num nível radical. Quantos querem ter um coração nessa noite dessa forma? Uma obediência quase que inconsequente, mas na confiança de um Deus que cuida
de cada detalhe da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: se você ouviu alguém te dizer que Deus tarda, mas não falha, eu quero te dizer, Deus não tarda. Nós que não sabemos esperar. Você sabe que um dos caras que foi o maior símbolo de desobediência da Bíblia foi Saul. Sabe por quê? Porque não soube esperar. Tem gente que acaba indo, vem bem durante um tempo, mas desobedece porque não sabe esperar. Nessa noite, você que quer entrar nesse nível de vida em Deus, entendendo que a base de todas as coisas que agrada a Deus começa pela obediência. Se você quer alinhar teu coração, se você quer ser preparado, fechar esse ciclo na sua vida nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar.